Existem hábitos que já fazem parte do nosso dia a dia e existem aqueles que ainda temos alguma resistência em mudar. Eu posso chamá-los de hábitos específicos. O nosso corpo é feito de matéria e energia, e a maneira que a gente alimenta essa matéria e essa energia vai influenciar em tudo quanto vamos fazendo na nossa vida. Vai influenciar no nosso trabalho, vai influenciar na nossa carreira estudantil, vai influenciar na nossa vida pessoal, ou seja, em várias áreas. Se tu fores pesquisar aqui na internet, todo mundo fala dos hábitos gerais que se deve fazer para começar a mudar de vida e que realmente dá certo. Influencia muito na tua motivação, na tua disciplina para conseguir fazer alguma coisa. São esses hábitos que engloba acordar cedo, praticar exercício físico, alimentar bem, ler livros e por aí. Mas existem aqueles hábitos específicos que só eu tenho, ou só você tem, ou nós os dois temos em comum, em que basicamente temos alguma resistência em mudar, ou que nos passa despercebido. E olhar para esses hábitos específicos muitas vezes vai trabalhar o nosso autoconhecimento, o nosso autocontrole, a nossa autoestima, para a gente parar de receber tantas informações do exterior e começar a praticar mais aquilo que nós temos de dentro para fora, porque é isso que nos mostra quem realmente nós somos. E é negligenciando esses pequenos hábitos que nós próprios nos impedimos de ser melhor, ser a nossa melhor versão, ou estarmos mais conectados conosco e com aquilo que nós acreditamos na vida, que são os nossos valores. Quando eu pude perceber que a minha energia muda e que o meu astral aumenta sempre que eu faço essas coisas, é que deu um clique em mim que me fez perceber também que eu não me levava a sério. Eu desleixava a mim mesma e isso de certa forma refletia na minha autoestima. Então trabalhar isso me tem feito ver melhor quem eu sou, o que eu gosto, como me posicionar em relação a algumas coisas. Então esses hábitos específicos que eu comecei a trabalhar em mim passa por respeitar as minhas próprias decisões e as minhas opiniões sobre as coisas que eu acredito e de certa forma fazer as coisas quando eu estou com vontade de fazer, sem querer agradar assim ao máximo a outra pessoa, me desagradando. Quem nunca fez algo só para agradar outra pessoa ou decidiu tomar alguma decisão não olhando para a sua própria opinião, mas sim olhando para aquilo que as outras pessoas estão dizendo que é o certo para você. Isso de certa forma acaba mexendo com a autoestima, porque chega um ponto em que você vê que não estás a fazer por você, estás a fazer só pelos outros. As tuas decisões nunca vêm de ti. E eu passei a perceber que ao agradar a todos constantemente, você acaba por desagradar a ti mesmo e isso acaba com o respeito que tens por ti. Lá está, por isso aqui. Se você não respeita a ti, a tua própria decisão, quem vai respeitar? Então, de certa forma, influencia na autoestima. Respeitas sim aos outros, mas também tens que aprender a respeitar a ti. E outra coisa que eu venho fazendo que influenciou muito o meu autoconhecimento é observar a forma que eu faço e reajo às coisas. Nós temos aquela mania de fazer tudo no automático. Eu também sou assim muitas vezes, por isso é que eu digo que eu tenho mudado, tenho procurado melhorar. Está mais presente naquilo que eu estou a fazer. E isso me ensina mais sobre quem eu sou e como eu reajo a certas situações. Por exemplo, me ajuda a prever como eu vou reagir de certa forma quando acontecer uma situação. E então com isso eu procuro solucionar, não é? Eu procuro pensar em soluções rápidas que me façam agir da melhor forma. Por exemplo, se eu sei que quando eu bebo demais eu sinto mal ou eu falo alto e são coisas que eu não gosto, então o que eu vou fazer? Eu vou evitar beber demais para chegar até esse ponto, ou eu não bebo. E algo que também tem melhorado muito o meu autocontrole
é procurar saber menos daquilo que as outras pessoas estão fazendo e entender mais o que eu preciso e quais são as coisas que precisam ser melhoradas em mim. Porque quando você investe em você, você se conhece cada vez mais e automaticamente você também cresce. E de forma contrária, hoje em dia, nesse mundo de internet que nós consumimos muito aquilo que os outros vão falando, quando a gente passa a consumir demais, o que vai acontecer é que a gente vai estar constantemente a se comparar, que causa um bloqueio que eu mesma já passei também, bloqueio emocional, bloqueio criativo, bloqueio de autoconhecimento, porque você busca várias identidades em várias pessoas e, consequentemente, você leva uma vida ansiosa. Porque quando a vida dos outros passa a ser mais interessante, ao ponto de quando tu acordas e a primeira coisa que fazes é saber o que os outros estão fazendo, ao invés de olhar para você, cuidar de você com carinho, com atenção, isso gera um pouco de comparação e tira o teu foco em você. Outra coisa que me tem ajudado com o meu autoconhecimento é trabalhar o meu merecimento em relação às coisas. E isso me faz não aceitar qualquer coisa que a vida me dá e me dá também clareza para entender os meus gostos e as minhas vontades e procurar assim fazer coisas que me encaixam nestes gostos e vontades que eu tenho. Eu vou vos dar um exemplo bem do dia a dia, assim, que aconteceu há algum tempo, e é o seguinte: aqui em casa, quem engoma as roupas, tanto do pai da minha filha como da minha filha, sou eu. Então, antes disso, eu não tinha esse hábito de engomar as minhas roupas para ficar em casa. Sim, para sair, ok, mas para ficar em casa, não. Mas era mais por preguiça e desleixo. E como eu fazia dele, fazia da minha filha, eu via que eles estavam sempre arrumadinhos em casa e tal, e às vezes eu pegava a roupa e andava um bocadinho amarrotada. Eu comecei a perceber que, de certa forma, eu não fazia para mim por preguiça, mas eu até gostava de ver. Eu cheguei até a pensar que se eu tivesse quem fizesse por mim, até seria bom. Ou seja, eu não engomava a minha própria roupa, mas fazia pelo outro. Por exemplo, quando tem aquele monte de roupas que eu estou a engomar sozinha, quando chega na minha vez eu digo, eu visto mesmo assim, não tem problema. Mas isso é mau. Isso é mau por quê? Porque eu estou a dar o melhor para os outros e para mim eu estou a ser desleixada. Então, trabalhar o meu merecimento me ajuda a olhar para mim com mais cuidado e respeito por quem eu sou e me faz entender que eu mereço ser tratada bem também, assim como trato aos outros. Por fim, o último hábito específico que também mudou a minha vida é começar a cuidar de tudo o que eu tenho. A minha mãe sempre me ensinou que uma casa, a nossa casa, pode até ser pequena, mas ela precisa estar limpa e organizada. Com o tempo, a vida me ensinou que a nossa casa muitas vezes é o reflexo de quem nós somos. Eu nem sempre fui uma pessoa organizada e agora eu entendo o porquê da minha vida ter andado um bocadinho desestabilizada lá no passado. Eu começava uma coisa, não acabava, eu era negativa com tudo o que eu fazia. As minhas coisas eram sempre, na maior parte do tempo, desorganizadas e assim eu levava a minha vida em tudo. E quando eu comecei a cuidar mais das minhas coisas, isso me deu a sensação de mais controle sobre mim e sobre as minhas coisas e passou a influenciar positivamente a minha energia, a minha disciplina e a minha motivação para poder fazer as coisas. E pronto, estes foram os 5 pequenos hábitos que eu negligenciei durante algum tempo na minha vida. Quando eu comecei a mudá-los, eu mudei também. Mudou também a minha forma de ver o mundo e a minha forma de viver comigo e com as outras pessoas. Lembrando que é uma escolha diária que se faz, é um passo de cada vez, não é nada assim que acontece de uma hora para outra. Primeiro tem que ter aquele clique em você para entender as coisas que não estão muito bem na tua vida, aqueles hábitos específicos que você sabe que não te fazem muito bem
e depois disso procurar o que fazer para mudar. Enfim, eu gostaria de saber de você, se identificaste com algum desses hábitos, me conta aqui nos comentários, porque eu também vou gostar de saber como é a forma que tu lidas com as coisas. Se gostaste desse vídeo, coloca o like, porque me ajuda a entender que tu gostas desse tipo de conteúdo e que de certa forma agregou em alguma coisa na tua vida. Muito obrigada por assistir. Vejo-te em um outro vídeo. Tchau!